Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós vamos iniciar aqui nossa aula de Sistema de Utilidades e Energia do segundo J, né? Desculpa, segundo G, de açúcar e álcool, tá bom? Eu preparei algumas coisas aqui, um material básico de início, tá bom? Vou falar sobre as bases e um pouquinho sobre tratamento de água, tá bom? Bom, bases tecnológicas dessa disciplina que vocês vão ver nova vai tratar sobre impurezas da água, né? Tipo de impurezas e tipo de tratamentos que existem. Aplicações da água na indústria e qualidade exigida. Resina de troca iônica, propriedades e princípios de operação e regeneração. Tá? Então nós temos aqui controle de qualidade, né, da água, seria análise da dureza, condutividade, cloro residual na água, pH, turbidez, alcalinidade. Princípios teóricos do controle de qualidade da água de caldeira, aplicações da água na indústria e qualidade exigida, desmineralização, métodos de análise físico-químicas de água de caldeira, pH, sulfito, alcalinidade, sólidos totais dissolvidos, que é o STD, sílica, ferro, cloretos, dureza, tá? Reaproveitamento do condensados, da água condensada, balanço hídrico da usina sucroalcooleira, consumo e reutilização da água e os cálculos, né? E o balanço térmico e energético da agroindústria sucroalcooleira, produção de vapor, alta e baixa pressão, utilização de vapor de baixa pressão, sangria, cogeração de energia elétrica. Bom, eu vou começar só a falar sobre tratamento de água, né? As etapas do tratamento de água, que seria o principal assunto aí que a gente vai tratar. Então a gente tem as etapas básicas aí, né? Seria coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. O que é mais básico para a usina vai até filtração, né? Desinfecção é mais para águas de uso para consumo, né? No caso é um material básico que eu peguei. Bom, essas operações têm como principais objetivos: remoção do material particulado, né? Bactérias, algas, remoção da matéria orgânica dissolvida, que confere cor à água, remoção ou destruição de organismos patogênicos, tais como vírus e bactérias. Essas operações podem sofrer variações dependendo da fonte e dos padrões de águas a serem alcançados. Então aqui um sistema bem básico do que é um tratamento de água comum, tá? Então a gente tem a captação da água, né? Aqui tem um sistema de gradeamento, não está falando aqui no desenho, mas tem um sistema onde a gente faz uma captação e a gente separa, né? No caso aqui é bombeamento, mas em alguns locais não tem esse bombeamento. Tem um sistema aqui para separar as folhas e, enfim, resíduos, tá bom? Dosagem e acerto do pH com cal, né? Depois a adição de sulfato de alumínio, que é um floculante, a decantação, né? A formação do floco, depois a sua decantação e no final filtração, tá certo? E quando é água de abastecimento humano, a gente coloca cloro, flúor, outras coisas, tá? Usina normalmente essa etapa aqui não tem, né? É direto. Então a gente tem aqui as etapas do tratamento, né? Captação da água, diretamente dos rios ou água subterrânea, né? Depois tem a gradagem, são retiradas da água os resíduos de maior dimensão, como folhas, ramos, embalagens que ficam retidos nas grades, por onde a água é forçada para passar, né? Então seria a remoção dos resíduos sólidos maiores aí. Processo de clarificação, floculação, coagulação,
são formados flocos com substâncias dispersas, reagente floculante. No caso, se usa o hidróxido de alumínio, o cloreto de alumínio também é utilizado, tá? Ou cloreto ou hidróxido de alumínio para fazer a formação do floco, né? Ele forma um precipitado ele tem uma interação com as partículas suspensas, né? Ele agrega essas partículas e aumenta o tamanho das partículas e separa a sujeira, tá bom? É assim que funciona. Deixa eu ver se eu acho meu mouse aqui. Então, a floculação são formados flocos com substâncias dispersas e um reagente floculante. Os contaminantes coprecipitam com o hidróxido de alumínio na etapa de decantação. Melhora o índice de turbidez, cor e sabor. Uso de agentes floculantes, sulfato de alumínio, sais de ferro, né? Sulfato ferroso e polímeros orgânicos também são utilizados como formadores de flocos, né? Polímeros catiônicos, polímeros aniônicos também são utilizados aí. Necessidade de remoção do magnésio, então com sulfato e formando NaAlO2 mais essa substância, né? Reação levemente alcalina, formando sulfato de alumínio mais cal, formando hidróxido de alumínio, certo? Então são feitas análises para ajuste do pH para que a floculação ocorra corretamente, tá? Normalmente a adição do sulfato ele dá uma leve acidificada na água, né? Então a necessidade de fazer uma correção, né, com cal. Então aqui os floculadores, aonde é feita a floculação. Então mostra aqui a água superficial sendo tratada numa ETA após a adição de reagente floculante. Parte da purificação ocorre pelo método por meio de transferência de fase. Aqui é onde se faz a aglutinação, nesses floculadores. Depois da floculação é feita a decantação, processo de separação física das partículas em suspensão, clarificando a água e reduzindo em grande porcentagem as impurezas. As partículas pesadas, né, elas não conseguem se locomover e vão para o fundo, né? Aqui ele está falando um processo em média 3 horas. Isso aqui vai variar, tá? Essa questão das horas vai variar de acordo com o dimensionamento do processo. Filtração. A água passa por filtros de areia ou carvão ativado, nas quais ficam retidas partículas pequenas que não decantaram aqui, né? E uma infinidade de outras substâncias solúveis, que é feita a partir da adsorção no carvão. Melhora mais acentuada nas características de odor e sabor. Isso para consumo, né? E no caso, algumas usinas nem adotam carvão, podem adotar carvão, outras não, porque não é uma água destinada a consumo, não é água destinada a uso industrial. Bom, pessoal, basicamente era mais uma introdução sobre o tratamento de água mesmo, passar as bases aí da disciplina, e depois eu vou colocar algum exercício com relação a isso aí para vocês fazer, tá bom? Para essa semana. Então, bola para vocês, tá, pessoal? Até.